você entende por consciência cósmica? Seria esse o próximo passo da evolução humana? Primeiro agradecer, Felipe. Agradeço muito aí o convite, o retorno. Me sinto em casa já aqui. Agradeço mesmo. Consciência cósmica eu vejo como o oposto ou contraponto da consciência humana, que é chamada de ego. Consciência cósmica é o aspecto, o olhar divino, que ele é multifacetado. Então, vou tentar colocar alguns aspectos mais práticos, né? Um olhar, idealmente, tá? Estou falando como um caminho de evolução que, claro, que percorre muitas encarnações até você alcançar um patamar do que se chama Cristo. Para contextualizar melhor, Cristo é um ser autorrealizado plenamente. Sim. Jesus Cristo foi o grande modelo, a gente falou sobre ele muito na outra vinda minha aqui, mas todos nós temos um Cristo interno e estamos caminhando para essa consciência cósmica. Então, a consciência cósmica, para nós aqui no nosso nível de evolução, ela está num certo percentual. Estamos ganhando um quantum de lucidez, né? Todos os dias. Então, eu vejo que estamos ganhando essa consciência, que é o quê? Uma visão multidimensional. Você entender que você é um espírito encarnado através de um corpo, de uma experiência temporária. Entender que você, na verdade, interage com várias dimensões, porém, a maioria da humanidade num nível muito inconsciente disso ainda. Entender que você também tem o aspecto multireencarnatório, então multidimensional, várias dimensões, muitas encarnações, ou seja, um processo eterno de evolução. E compreender que o nosso foco evolutivo, até onde enxergamos, porque a evolução é eterna, né? Eu vejo, não tem como a gente falar num fim, eu vejo como o patamar do equilíbrio pleno das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos e das energias. Então, quando você tem um domínio sobre essas características, energia, mente, emoção, né? Você tem o domínio total, digamos que você alcançou uma consciência cósmica plena. Então, enquanto você tiver um olhar para a vida muito limitado, muito egóico, né? Muito só uma fresta da realidade, você, na verdade, não atingiu ainda um patamar razoável dessa consciência. E acaba sendo uma pessoa mais reativa, porque você não está conectado na tua essência verdadeira para ter eu gosto muito de um termo que o Valdo Vieira, com quem eu trabalhei lá no início da minha jornada como espiritualista, ele juntou duas palavras e criou um termo chamado cosmoética, que é muito bonito até, muito sonoro, né? E ele diz sobre isso, essa ética cósmica que a gente só encontra com a evolução. Ela é o oposto da moral humana. Sim. Enquanto a moral humana ela serve para limitar e controlar, criar limites sociais, enfim, religiosos, a moral cósmica é o que a gente descobre cada vez mais quando alcançamos patamares maiores de consciência cósmica. Queria te perguntar pelo seguinte: quando você vê o cristianismo, você tem a trindade, né? É comumente ensinado, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, que é Deus. No hinduísmo, você tem aquela expressão Satchitananda, né? Que é Deus. A existência perfeita, consciência perfeita e a bem-aventurança perfeita, né? A consciência cósmica, crística, seria o Chit, né? Que seria a consciência cósmica, Cristo, que encarnado ali em Jesus como homem, ele revela essa consciência. Mas a gente, enquanto vivemos como humanos, ainda não evoluídos plenamente, nós vivemos degladiando essa experiência egóica, baixa, vamos chamar assim, desse eu que te chama para ser um com o todo, com a unidade, que seria um com Deus, que é aquilo que Jesus vai dizer na palavra: eu e o Pai somos um, e assim como eu sou um no Pai, estarei em vós e habitarei em vós para sempre. É aquela ideia de unidade, que é o salto mais esplendoroso de consciência que o homem pode entender, que ele vem de Deus e ele é um com Deus, e daí por diante. No hinduísmo é muito parecido, é a mesma ideia, que é essa questão da consciência que mas a gente carrega e vive nesse paradoxo, porque habitamos no corpo, temos uma mente, temos sensações, emoções, mas
se nos identificarmos demais com isso, vamos sofrer mais e menos estaremos conectados com Deus. Mas ao mesmo tempo, se eu me desconectar completamente disso, eu vou estar conectado com Deus. Só que eu não sou um ermitão, eu não sou um cara no monte zen, meditando 24 horas por dia, né? Um ascético, por exemplo, que abre mão de tudo. Não, você tem que pagar conta, trabalhar, etc. Então você quer querer que não está experimentando essa vida, emoções, sentimentos o tempo todo, o próprio corpo, que adoece e tudo mais. Só que você quer ter esse olhar crístico. Qual é o caminho que você indica de disciplina espiritual para que a pessoa comece a trabalhar essa consciência, que é a consciência verdadeira, né? Exato, Dela. exato. Você citou mais uma vez, eu também, Jesus Cristo, então vou pegar ele como exemplo. Perfeito. Tá bom pra gente aqui. Ele foi muito mal interpretado propositalmente pelas religiões. Então, quando Jesus Cristo ele fala sobre a importância de você abrir mão, a passagem do jovem rico, quando o jovem rico quer seguir o caminho de cristificação e fala para ele o que deve fazer, já que ele era um judeu que cumpria todas as suas obrigações, oração, caridade e tudo mais, e ele fala, abra a mão do que tem e siga-me. Só que isso sempre foi colocado numa conotação materialista, e não é isso. Jesus nunca foi contra o dinheiro, pelo contrário. Sim. Aliás, a missão dele era sustentada por doações e apoio e dinheiro. Quer dizer, mesmo na época dele, viajar não era fácil. Era Claro. as viagens, né? Espalhar aquela mensagem também E andar custava. com uma galera, né? Tinha que todo mundo comer. Imagina todo mundo, só, né? lógico. Era muita gente. Então, na realidade, o que eu quero dizer? Jesus Cristo ele fala sobre desapego. Então, a resposta, numa palavra do que você me perguntou, o caminho seria o desapego. Mas o desapego não à matéria. É o desapego, a matéria é a energia divina que nos permite manifestar quem somos e evoluirmos. Então, o corpo é divino, né? Tem que tirar essa visão religiosa que especialmente católica, que acabou colocando o dinheiro como pejorativo, tudo que é material, o corpo como pecaminoso. Sim. Vamos tirar de lado essa ideia. Então, na verdade, o desapego é o desapego a essa necessidade do ego de ter que ter importância. O problema do ego, que distancia do divino, esse paradoxo, que é o grande conflito humano geral, é o problema do ser humano, que é ensinado a ser alguém enquanto ego, ou seja, ele tem que ter valor para os outros, importância para os outros, ser admirado pelos outros, ter sucesso para os outros, né? Porque você não tem nada disso sozinho. Então, na verdade, o ego ele entra numa mega ilusão, que é a ilusão de que ele precisa se eternizar por vaidade. Ele precisa se eternizar ali agora, já que a vida, teoricamente, para quem tem uma visão cética, acaba ali, né? Uma vida só. Quando você entende o lado espiritual, você entende que é preciso abrir-se, sim, para ser uma pessoa próspera, abundante, porque a abundância vem do divino, a natureza é abundante, ela é divina. Só que você tem que se desapegar dessa necessidade de ter importância que gera a raiva competitiva. O ser humano perde muito tempo na competição. Isso tira ele da conexão com o cósmico, com o divino, distancia ele da consciência cósmica. Então, na verdade, a raiva ilusória, os medos ilusórios. Então, existem uma série de traumas, né? Que façam que a pessoa viva tentando se proteger. Ou se esconde ou ataca, é coisa de bicho. É o reflexo ataque-fuga que o animal tem e que o ser humano tem de maneira elaborada. Se você prestar atenção, o dia inteiro, a maior parte das pessoas no mundo está atacando para conquistar alguma coisa. Estratégia. São estratégias, né? Você usa de estratégias profissionalmente, pessoalmente e até nessas conexões todas, do físico, do tratar com o outro, do dinheiro, do ego. Você tem que ser validado. Se você não for validado ou tiver um rótulo pertencente a isso ou aquilo, você tá fora, né? Então, o gladiar, a que o Felipe bem colocou, isso está sendo colocado de uma maneira completamente equivocada. Quando o todo,
o homem, a mulher, o espírito, os 5 que você citou, que eu acho de extrema importância para que tudo isso aconteça numa conexão de eu primeiro, mas um eu não egóico, um eu ser que faço parte desta vida, que estou desenvolvendo neste plano, com todas as minhas limitações, no entanto, num entendimento de amor crescente, de amor em sua plenitude para um entendimento e um desenvolvimento maior. Exato. Primeiro, prazer te reencontrar. A André me falou que foi minha aluna presencial há mais de 20 anos, né? Essa parte eu que tenho que falar. Então, mas eu tô me adiantando porque... Primeiro com o Felipe, porque eu adoro o Felipe, a maneira como o Felipe apresenta os programas, a autenticidade, né? O Felipe é muito autêntico, eu fico muito feliz sempre de participar. Agora eu vou ter que tietar, porque eu sou fã, sempre fui, fiz seus cursos. Olha, que legal. Não sou uma seguidora, eu sou uma aluna. Que legal. Eu sou uma aluna e falo com muito prazer, porque você sempre expôs toda a espiritualidade com extrema responsabilidade. Sim. Nas palavras e numa conduta de atuação. Verdade. Né? Não uma linha única, exclusiva a ser seguida, mas sempre a ser avaliada, sentida, questionada e, quando vivida, aí sim aplicada. Quando eu falo do amor em todas as suas vertentes. Então, para mim, você é uma referência nesse assunto. Agradeço. E eu fico muito, muito feliz de estar aqui participando do seu lado. Agradeço, muito obrigada, André. Agradeço. É um prazer te rever, agora te reencontrar. Agradeço o carinho das palavras. Realmente, eu construí minha trajetória com muita seriedade, com muita ética, né? Com muita verdade, né? Você bem sabe que me acompanha há tanto tempo. Muita coerência. Eu acho que a coerência é muito importante, né? Entre ações e o que a gente acredita. E uma ética também de quebrar qualquer radicalismo, qualquer dogmatismo. Então, minha espiritualidade sempre foi muito evolutiva mesmo, né? Sem aprisionamentos. Pelo contrário, eu procuro fazer com que as pessoas tenham autonomia, independência, né? E a Isso ética é uma palavra extremamente forte e cabe para todo esse contexto, né? Verdade, verdade. E aí, voltando à nossa questão aqui, realmente concordo. Então, a gente tem essa questão humana, Felipe e Andréia. Vivemos num estágio de evolução humana, que essa dicotomia, essa discussão entre o ego e a essência divina, que é perfeita, ela vai existir. Uma coisa que é importante, Felipe, assim, o que você me falou passa também uma energia da tua história de vida, experiência de vida, de quem viu e viveu muito essa busca desse equilíbrio, desse alinhamento, vamos dizer assim, entre a essência divina em você e o teu ego humano. Sim. O que é muito bacana, que eu falo muito para os meus alunos, é assim, viva com maior leveza, aceite mais os erros como normais, naturais. Porque a gente vê uma criança pequena, ela erra para andar, ela erra para falar, ela erra para comer, ela erra para tudo. Só que nós aceitamos que ela pode. Aí ficamos adultos, né? Parece que tudo é proibido, que é aquela visão religiosa, né, condenatória, que coloca um olhar pecaminoso. Isso faz, além do erro em si, a gente perde muito tempo sofrendo pelo erro. Isso é coisa do ego, tá? Isso que eu quero dizer. O ego tem essa vaidade, Felipe, de querer fazer tudo de uma forma exata, perfeita, impecável. Se a gente errou no passado, a gente se culpa quando está no ego. Porque aquele passado não existe mais. Mas o ego faz você pensar, eu deveria ter feito diferente. Carregar ele até hoje, né? Exato. Carregar ele para sua vida atual, para os teus problemas atuais, né? Exato. E por que não a simplicidade de falar aquilo não existe? Acabou. Foi uma experiência. Sim. Né? Eu vou lidar com isso, já mudei, já entendi o que eu tenho que fazer. Então, falta uma coisa que eu tenho muita convicção e vamos dizer, a essência da minha dedicação na vida, a evolução humana, é que as pessoas perdem muito tempo no labirinto egóico. Dá para acelerar a evolução. Isso é legal falar. Sim. Evolução não é uma coisa... Todo mundo está evoluindo? Todo mundo está evoluindo. Você até me perguntou antes da gente começar aqui o episódio de hoje sobre o lado da obsessão, né, e tudo mais. A gente vai falar sobre isso. Todo mundo evolui. A gente questiona daqui a pouco. Mas dá para acelerar. O sofrimento não é necessário. Eu bato de frente
O kardecismo reproduz muitas vezes isso. O sofrimento... muitas colocações dão a entender no universo kardecista que o sofrimento pudesse ser até programado. Uma doença congênita, Sim. um contexto de miséria, onde julga-se às vezes no contexto kármico kardecista que a pessoa poderia ter usado mal o dinheiro em outra vida. Eu discordo absolutamente, porque ninguém programa uma vida com sofrimento. O sofrimento é um fruto do inconsciente. Antes de tu me falar da disciplina, o que pode ser feito para acelerar esse processo? Deixa eu pegar o gancho do sofrimento. Mas qual é a tua visão, então, das pessoas, por exemplo, nascerem ou com alguma doença específica, com um problema genético grave, ou eu vou dizer pior, talvez pior, para falar um troço desse, mas, por exemplo, um cara que nasceu com uma psicopatia, é um cara, um assassino. Esse cara, a gente sabe, ele é incurável, né? Em tese, é uma doença inata, é uma condição inata, inclusive. Ele não tem empatia, ele não tem capacidade de sentir empatia e ele pode ter perversões e, enfim, agir de forma cruel, entre outras questões. Como é que a gente consegue, dentro dessa tua visão espiritualista, tratar o mal, seja pela sua essência como natureza que é, ou o mal perpetrado por pessoas que assim decidem viver? Como é que eu encaro Deus, que é perfeito, porque Deus é perfeito, se expandindo? E aí eu vou usar de novo aquela expressão hindu, Satchitananda, que é essa expansão, que aí a gente vai falar da consciência cósmica, estarmos um com ele. Como é que aquele cara que é um psicopata, um cara cruel, ele está unido a esse Deus que é perfeito? Vou colocar no contexto da reencarnação, para ficar mais claro, mais prático, tá? A gente continua no olhar filosófico, mas eu consigo tornar isso um pouco mais prático, pouquinho mais palpável. Nós saímos, enquanto humanidade, nós saímos de uma condição de evolução animal. Se a gente olhar do ponto de vista cósmico, a cosmogênese, ou seja, como tudo começa, como o universo começa, tudo começou junto no Big Bang. Deus é a totalidade, como a gente já vem conversando desde a outra vez. Deus é a totalidade, é assim que eu vejo com muita clareza. Deus não é um ser superior. Nós somos partículas desse Deus. Nós passamos por todos os reinos dentro de um processo de milhões de anos. Milhões. O reino mineral tem Deus ali totalmente diluído, mas é vida. Por exemplo, no ocultismo, o reino mineral, uma pedra, uma montanha, não é algo inerte, morto, é vida. E o reino vegetal sabemos que mas até o reino mineral é vida do ponto de vista espiritualista. Só que uma vida muito inconsciente. Um grau de inconsciência difícil de compreender do ponto de vista humano. Mas a gente tem, só como exemplo, nós viemos desse reino, não havia, obviamente, nenhum traço de individualidade. Passamos para o reino vegetal, para o reino animal. E o que nos difere do animal, já que temos ainda um corpo animal? A autoconsciência e a comunicação. O ser humano, através da comunicação, gera cultura, e através da cultura, uma geração transmite a outra a cultura e a inteligência se dá cedo. Porque o ser humano, se ele ficar no meio dos animais, ele vira um animal novamente. Ele precisa da cultura para poder estimular a inteligência, o córtex pré-frontal, né? Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso é assim, quando chegamos na condição humana, qual o diferencial do ser humano para o animal? Livre-arbítrio. Nós temos um poder de escolha. A gente tem 3 cachorrinhos, eu e a minha mulher, a Bruna. A gente vê que eles já têm um princípio de, não pensamento complexo, mas eles já ficam assim, será que eu vou para lá ou para lá? Pego a comida ou pego o brinquedo? Então, assim, esse princípiozinho de decisão começa em alguns animais e o ser humano desenvolveu isso há muito tempo, há algumas centenas de milhares de anos. Quando isso é desenvolvido, o que acontece? Você comete o erro que a religião chama de pecado. Esse erro que a religião chama de pecado gera o conceito do mal. O mal que o ser humano, chegando na tua pergunta, o mal que o ser humano geraria. Na verdade, é erro.
Só que é um erro que na convivência machuca e até mata. O que é um psicopata? Respondendo você, do ponto de vista espiritual. Se você olhar a vida humana, só uma vida humana, como a medicina olha, o psicopata tem pouquíssima ou zero chance de ter uma mudança, porque ele tem problemas ali até genéticos. Isso. Do ponto de vista espiritual, não. Por quê? Ele é um ser que veio, como todos nós, da inconsciência, só que ele sofreu, em vidas passadas, traumas muito profundos. E se você olhar na psicologia, quando uma pessoa sofre um trauma muito profundo, ela pode entrar num processo de bloqueio completo das emoções. Isso qualquer pessoa, qualquer um de nós. Nós que não temos o problema da psicopatia. Se você entende isso no processo da reencarnação, a reencarnação simplesmente como um ciclo. A gente passa um ciclo aqui na Terra, um ciclo lá no Entrevidas. Isso. O astral. Volta para a Terra, vai para Entrevidas. Volta para a Terra, vai para Entrevidas. Esse ser, os traumas que ele passou, imagina só, torturas, eu não sei, é difícil precisar. Estou dando assim exemplos. Ele pode ter criado um mecanismo de bloqueio emocional tão absurdo que ele reencarnou e imprimiu no seu corpo, chamamos isso de psicossomatização, ele imprime no corpo falhas genéticas e neurais e cerebrais que fazem com que ele não tenha capacidade de sentir. Então ele não é um ser, do ponto de vista evolutivo, né? Quando se olha a humanidade, ele não é um ser ruim como a gente acha, ele é um ser que está doente. Ele é um ser que tem um problema. E aquele único padrão. Para ele, aquele único padrão de atuação é o que é, né? Exato. Porque fica claro, não fica? Fica claro, porque ele tem o bloqueio de todo o resto. Né? Ele não teve esse acesso. É como se fosse um apagão, né? E a partir daquilo imprime-se um padrão, como a gente faz exatamente o contrário. Exatamente como a gente faz o contrário. Né? A gente imprime um padrão de atuação, não de certo ou errado, do bom ou do mal, mas uma atuação do que se entende por empatia, por amor, por generosidade, por troca, penso no eu, caso, né? Sim, no caso do psicopata, ele realmente ele cristalizou no corpo físico o bloqueio mental e emocional. Então já não existe isso, né? Oi. Não existe isso. Todos os outros aspectos que eu citei agora, para ele não existe isso, não, né? Não, acabou, não. Exato, aquilo ali, exato. Ele só sabe Porque aquilo. ele entrou no modo de sobrevivência máximo. É como uma pessoa, mesmo que não seja um psicopata, mas entra no meio de uma guerra, em situações limite, pode entrar num comportamento psicopata. É isso que eu quero dizer, entre aspas. Um comportamento momentâneo ali. Mas o trauma, ele causa isso. E se a gente entende isso na reencarnação, esse cara hipotético, ele vai desencarnar, ele vai continuar vivendo experiências, logicamente, num padrão umbralino, como a gente fala, vai para colônias, lugares difíceis, porque ele está num padrão muito ruim. E vai demorar muito, encarnações e muitos ciclos aí, para ele começar a se ressensibilizar. Mas você vê que ganha uma lógica. A reencarnação, Felipe, traz uma clareza maior até para casos como o da psicopatia. Tá, mas e o mal em si? Como é que ele surge? O mal surge porque nós convivemos uns com os outros, apesar das doenças de cada um. O sofrimento, ele surge interno. Esse sofrimento interno, os mecanismos de defesa psicológicos fazem com que você agrida o outro. O mal se torna, por exemplo, para o psicopata... A gente está falando de psicopata como um caso limite, mas poderia falar de qualquer neurose, qualquer coisa, né? Até aquelas que todo mundo tem um pouco. Sim. Mas assim, que fazem uma pessoa brigar com a outra à toa, gritar com a outra à toa. Enfim. Matar uma pessoa no trânsito por conta de um momento... Ou que não chega a matar, mas que mete a mão na buzina com muita raiva, com muita... né? Então, esse comportamento... Por que uma pessoa faz isso? Porque ela vê o outro como um mal. Por exemplo, o cara... atravessou o teu carro no trânsito, ele te cortou e colocou em risco o teu carro.
Talvez, ou até tua vida se for numa autoestrada em alta velocidade. Então, assim, buzinar é um aviso. Mas quando você se enche de raiva, e às vezes não é nem proporcional, quer dizer, por que o cara te cortou aqui, no meio do trânsito de São Paulo? Porque ele tá ansioso, apressado, ele não tá bem. Óbvio, ele não percebeu, ou ele percebeu e o ego dele quis falar, olha, eu posso fazer o que eu quero. Eu citei isso justamente por um caso real, esse caso que acabou de acontecer, do cara que o caminhão de lixo estava na rua, ele estava querendo passar, o gari estava fazendo o trabalho dele, recolhendo, ele entendeu, ele perdeu a paciência, entendeu que o caminhão de lixo estava atrapalhando, ele pegou, a mulher dele, a esposa dele é uma delegada, tinha uma arma dela dentro do carro, ele pegou essa arma e matou o gari. Esse caso foi extremamente polêmico. Está sendo julgado, inclusive, agora, né? Nesses dias. Então, o que leva uma pessoa totalmente considerada normal, né? Estar indo para o trabalho e entender que aquela situação totalmente normal também fez com que ele agisse numa situação completamente limite. Aí conectando o que você está falando como um exemplo, né, real, infelizmente, com o que o Felipe colocou, qual é o mal que esse cara cometeu? Ele interrompeu o processo evolutivo de alguém, ele tirou a vida de alguém, mas ele está movido por uma doença psíquica, entende? Essa é a questão. O mal parte da ilusão do ego. Qual é a ilusão dele? O outro está me ameaçando, sei lá, o gari está me ameaçando, e não estava. Ou ainda que fosse uma ameaça menor, uma ameaça a atrasar ele um pouco. Perfeito. Não era uma ameaça grave, não é proporcional, obviamente, fazer nada disso. Então, assim, o grande mal da humanidade é a ilusão do ego que torna ele, coloca o ser humano no modo de sobrevivência e vê o outro como ameaça, como inimigo. Perseguições, né? Mas eu entendi. Mas assim, Marcelo, é que uma curiosidade, até no cristianismo é uma questão muito séria, esse debate com o ateu, mas e a origem do mal? Porque Deus é puro. Inclusive, é uma frase maravilhosa: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Deus é puro. Deus é triplamente santo, né? Deus é amor. Então, da onde vem o surgimento do paradoxo? Mas aí você tem que entender, por isso que eu entrei na questão kármica, na questão da reencarnação. Se me permite para complementar, claro. Tem que compreender melhor o processo kármico. No seguinte sentido, karma como lei da atração. Lembra que eu falei isso outra vez? Ou seja, não karma como tem que sofrer, não. Sim. Karma como causa e efeito, ação e reação. E a causa é o que nós sentimos. O que nós sentimos gera a atração e materialização da realidade. Perfeito. Isso é até hoje em dia, fazemos até uma comparação por analogia com a física quântica para mostrar que tudo é energia e, de fato, interferimos na realidade por observação. A própria física quântica nos mostra isso. É o modelo da dupla fenda, né? Perfeito. Então, assim, voltando aqui, a questão é que a religião, Felipe, ela parte de uma conceituação que não é a totalidade da realidade da natureza. A religião, quando quer discutir a origem do mal, pensa como algo criado. E o mal não existe senão enquanto erro, ilusão. É simplesmente o erro. Se você observar, por exemplo, vamos para a natureza, né? A gente não pode falar que matar é o mal, porque animal mata animal. Então ele cometeu o mal ou ele está sobrevivendo? Então, na verdade, o mal não é o ato. O mal é a intenção. Se uma pessoa, colocando um exemplo humano, se uma pessoa em legítima defesa se defende, ou ao seu filho, você que nunca mataria ninguém, nada, você é capaz, talvez, de matar uma pessoa para proteger teu filho. Então, assim, e a própria justiça humana te pouparia de qualquer condenação, entendendo que você não teve uma má intenção. Isso não tem a ver com tua índole. Tem a ver com o teu instinto de defesa dos teus filhos, da tua família. Certo. É um direito teu. Lógico que a gente não pensa em, né? Desejamos que nunca isso precise acontecer. Mas é um fato. Então, o que eu quero dizer com isso? O mal não é o fato, o ato. O mal é a intenção. E a intenção
distorcida está ligada ao egoísmo. O mal é o egoísmo, tá? Entenda egoísmo como doença do ego, Tá. que é o que é. Então, o mal, na verdade, é a percepção humana no atual estágio. Qual que é o atual estágio? Entre o animal e o ser crístico. Entendi. Essa faixa é muito gigante para nós. Tem os seres humanos que estão começando a reencarnar e tem os seres humanos que estão chegando na cristificação. Essa faixa é a faixa da dualidade, do eu superior divino e do ego humano, que é o eu inferior. Então, o mal sempre está ligado a uma visão distorcida do ego sobre a realidade. Ele não compreende que somos parte de uma mesma força divina. O ego, no geral, não compreende que pode cooperar. Ele entende que ele precisa disputar. É só você ver, por exemplo, o quanto é alimentado no inconsciente coletivo a ideia de escassez. Perfeito. Eu lembro quando eu era criança, na década de 80, né? E eu lembro que falava-se 80, 90, até na adolescência, juventude, eu lembro que falavam muito assim, o petróleo vai acabar em 20 anos. E o mundo vai entrar no caos. Hoje em dia, o petróleo, já acharam mais petróleo, tem carro elétrico, carro a água, carro... Ou seja, a ideia de... Só dando um exemplo de como a ideia de escassez, a água vai acabar. Sim. Não tem água potável para todo mundo. Aí já descobriram água até fora do planeta. Sim. Já descobriram aqui mesmo fontes de água subterrânea, né? Que antes não sabiam que existia água potável, inclusive no Brasil. Então, na verdade, a ideia de escassez faz parte dessa expectativa geral da humanidade do medo. O medo, se não é uma visão religiosa, é uma versão cética disso. Tipo, o mundo vai acabar sofrendo, vai tudo entrar em colapso. Uma hora, esse mundo de pecado onde o mal reside vai ter que acabar. Só que as pessoas esperam que aconteça alguma coisa vinda de fora. Como se fosse uma correção de um pai severo e punitivo, que é o Deus do Velho Testamento. Que não existe esse Deus do Velho Testamento. No plano nenhum, não existe fora nem dentro. Esse Deus é uma criação de uma mentalidade religiosa proposital para gerar controle de massa. Não sei se está ajudando assim a entender. Eu entendi. Eu entendi, até quero falar contigo sobre a questão da disciplina, que eu queria aprender com você um pouco sobre meditação, que eu acho que é um bom caminho. Mas a questão minha é assim, de novo, na ideia hindu, que eu acho muito interessante, Deus como o ser puro, a existência, a própria realidade. Deus é a realidade. A consciência cósmica, crística, é o pleno, né? É o pleno da consciência do conhecimento. Nós carregamos uma fagulha disso. E nós vamos crescendo. A evolução nossa é exatamente essa mudança de estágios de expansão de consciência, cada vez mais parecido com o conhecimento de Deus, ou conhecimento perfeito. A bem-aventurança é um estado que é promovido através dessas mudanças. Isso vai acontecendo em nós. O ponto é que como pode Deus... Eu estou te fazendo essa pergunta muito sinceramente, porque tendo lido, eu não encontrei ninguém respondendo isso até agora. Como é que pode Deus, sendo perfeito e se estendendo e derramando na própria criação, porque Deus, como você mesmo colocou, Deus está em tudo, porque Ele é a existência, é o ser puro. Como pode ter surgido desse ser que é puro e perfeito alguém, ou a primeira atitude do erro? Mas quando você diz, então vou tentar ajudar dentro da minha visão, tá? Quando você coloca que Deus é perfeito, aí está um ponto perigoso do olhar. Porque você tem uma concepção de perfeição como paz, bondade. E Deus não é isso. Deus, como o próprio hinduísmo que você citou é mostrado, Deus é ordem e caos. Enquanto caos, Deus é vida e morte. Por isso que tudo na natureza nasce, vive e morre. Deus também é morte. Então a ideia, o que a gente tem que não romantizar a ideia do Deus bondoso, Deus é só um amor, como se tudo fosse muito pacífico e leve. Essa é uma concepção humana.
A natureza de Deus é ordem e caos alternando-se. Porque nós precisamos de uma fase de ordem para viver experiências e precisamos do caos para desfazer aquele ciclo que já se esgotou, kármico durante a vida, ou até a morte, para romper com um ciclo maior de uma vida toda, ir para o plano astral, viver um ciclo lá e voltar para uma outra experiência carnal. Mas esse caos não é o mal. Esse caos... Não é o mal, então, é Deus. É Deus, não, tudo bem, Deus. mas quando eu digo que não é o mal, não é o mal da experiência humana que provamos. Por exemplo, um cara abusar de uma criança. Mas aí é o mal, Isso não... o uso do caos. Então. Por exemplo, a energia de vida e morte, ela está presente em tudo e em todos, inclusive em nós. Nós, eu vou dar um exemplo, tá? Trazendo um pouco da filosofia e da metafísica também. Tá. E com a espiritualidade, tudo junto. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, amoroso que seja, afetivo, e é um relacionamento que se torna tóxico e uma pessoa permanece nele. Sabe por quê? Porque ela está jogando energia de vida e ordem onde deveria existir caos. É uma relação que deveria acabar, ou seja, ela deveria morrer. Então, o ser humano, na fase egóica que eu falei para você, usa de maneira errônea, ilusória, a vida e a morte. Coloca a vida onde não deveria colocar e coloca a morte onde não deveria colocar. Então, quando um ser humano ele maltrata, ele agride, ele violenta ou ele mata alguém, ele está usando uma energia de morte onde deveria existir troca, crescimento, afeto, empatia e vida. A evolução. Só que a ilusão, o mal daquele ato, Felipe, vem do fato dessa pessoa acreditar que o outro em algum nível o ameaça. E vou dar um exemplo para você, tá? Existe um mecanismo psicológico que acontece desde a criança, desde o nascimento, chamado projeção psicológica. Uma pessoa que esteja no mal, e eu nem vou falar do psicopata que não tem empatia, mas qualquer pessoa violenta, qualquer pessoa agressiva, qualquer pessoa que desrespeite o outro ser humano, né? Que a gente está falando disso para dar de exemplo, essa pessoa olha uma pessoa boa, uma pessoa que nós consideramos humanamente boa, gentil, amável, respeitosa, empática, o inconsciente dela se projeta à velocidade da luz. O inconsciente se projeta, ela vê no outro o que ela gostaria de ser. Perfeito. E sabe que nunca conseguirá. Isso gera revolta. Então, aquilo que ela matou dentro dela, a gentileza que ela matou dentro dela, ela quer matar fora. Certo. Entendeu o psicológico da questão? Sim. O mal é, na verdade, a projeção do lado sombra. Então, a pessoa que matou um aspecto, não é que matou para sempre. Sim. Ela está em coma. Ou seja, é um lado que pode renascer nessa vida ou noutras. Mas é um lado dela que está, como está totalmente preso, sufocado, e aquilo gera uma revolta porque ela não é feliz daquele jeito. Sim. Ela olha o outro e fala, ela não merece, eu vou acabar com isso. Perfeito. Ajudou a entender? Sim. Então esse mal, na verdade, é a projeção do lado sombra do ser humano dentro dessa faixa egóica. Tá. Por exemplo, vamos pegar o oposto, tá? Você me permite aprofundar? Claro, vamos embora. Eu sei que vocês que mandam aqui. Bora, Marcelo, bora. Então assim, vou dar um exemplo oposto. Tá. Uma pessoa que só faça o bem. Certo. Ela ajuda todo mundo, ela é caridosa, ela é empática, ela é gentil, essa pessoa também está doente. Porque se ela só faz o bem, ela só ajuda os outros e ela compreende todo mundo, ela não está amando a si mesma. Perfeito. Porque ela tem uma individualidade que ela não está respeitando. E possivelmente, estou aqui chutando, é hipotético, é só um exemplo, Sim. mas existe muito, não estou dando um nome específico, mas possivelmente essa pessoa tenha por trás desse comportamento a busca de compensação de carências. Possivelmente porque ela está... uma pessoa que toda hora agride, ou uma pessoa que só agrada, Sim. Os dois são maníacos. Sim. Entendeu? Tá fora, tá desequilíbrio, Os dois são tá em maníacos. desequilíbrio. Estão tentando compensar alguma coisa que está do lado sombra. Então, uma pessoa, para o ser humano, é isso que eu te coloco.
A visão religiosa do que é o bem e o mal é uma visão moral. E essa visão moral não satisfaz a espiritualidade. Porque a espiritualidade não olha a visão moral, que é uma cartilha de comportamento. O aceitável e inaceitável. Entende? Que a gente até entende que, em parte, tem um pouco a ver com a tentativa de controle de relações sociais. Tá. Mas vai além disso e também controla o que não deveria controlar. Por exemplo, sua sexualidade. Perfeito. Entende? É porque são questões muito difíceis. Eu tenho buscado tentar entender sobre outras óticas, justamente esse ponto. Quando, principalmente, eu converso com ateus. Até tive conversa em 2 programas diferentes com 2 ateus e a pergunta, e todo mundo vai fazer essa pergunta, né? Por que um Deus bom permite o mal? Ou por que Deus não acaba logo com o sofrimento humano? Só, não quero me prolongar, Sim. mas só para falar, esse cara não é ateu. Porque se ele fala porque um Deus bom permite o mal, ele acredita na mentalidade moral do Deus ser uma pessoa amorosa e o ser humano ser o ruim. Ele não entende ainda que Deus é a energia de vida, que possui características, como eu falei, de vida e morte. Então, assim, ele acha que ele é ateu, mas do ponto de vista psicológico, ele é religioso. Sim, mas é que ele usa esse tipo de argumento, partindo desse pressuposto, diz assim, por que Deus não acaba logo com as doenças, por exemplo, e permite que a gente esteja sofrendo agora? Eu entendi a sua visão, é porque Deus, pelo que você falou, causa e ordem, e não há nenhum tipo em Deus de persona, certo? Exato, Zero. Deus não é moral. Zero. Exato. Mas e a consciência divina? Se é uma consciência divina, como pode não ter princípios? Não tem princípios, mas tem o equivalente a princípios. Sim, eu estou usando a palavra para ficar... Perfeito, Sim. perfeito. Princípios, o ser humano divinizado tem princípios. O ser humano mais evoluído, mais ético, tem princípios. É porque Deus é perfeito. Vamos lá de novo, aquela palavra. Vou usar então melhor. A consciência crística, ela é perfeita. A consciência é. Você entende? E a perfeição engloba vida e morte. A perfeição engloba a ordem e caos. O universo... Então, mas, por exemplo, quando um leão mata uma zebra, ninguém acha que ele está fazendo maldade. Porque ele está buscando sobreviver. E é caos. Mas e ao mesmo tempo é vida. Mas quando um ser humano mata outro, ele também acha que ele está sobrevivendo. O problema é a neurose. O problema é a ilusão do ego. Não, mas aí então, peraí, ó. Quando o leão ele mata a zebra, ele mata para comer... E ali não há ética, ali não há nem moral, ali não há nem princípios. Na verdade, ele está seguindo instinto. E está tudo bem. Na natureza, a zebra não acha o leão sem vergonha porque está comendo outra zebra. E, enfim, não importa. Mas o ser humano, pela sua consciência, que evoluiu, como você mesmo bem colocou, ele é o único ser capaz de reprimir ou dizer não aos próprios instintos. Ir contra aquilo que deveria ser, entre aspas, natural para ele. E aí é que fica a grande questão. Se eu, que sou um ser paradoxal e em evolução, eu enxergo na minha consciência lugares de maior ou menor excelência nas minhas ações, então, e eu estou evoluindo a uma mente crística, eterna, então essa mente que Deus ela me conduz necessariamente não a valores relativos morais, mas a uma ética absoluta. Eu vou chamar de amor. Chama de amor. Sim, então ele me leva a viver amor, a ser amor. Porque viver amor, eu vivo amor. Deus é amor. Essa consciência cósmica, ela é amor. Ela não sente amor, ela é amor. Agora eu sinto amor e sou chamado a evoluir para me tornar amor. Só que veja, aqui não há relatividade, aqui ela é. Então, quando o leão ele come a zebra, é o amor se manifestando, por mais terrível que seja a imagem, mas é a natureza, é a vida, é o fluxo acontecendo como tem que acontecer. Você vê lá um planeta rochoso que não tem vida para nós, né? Vida consciente, vai, ou
como conhecemos. Mas tá lá, ainda que seja um organismo vivo mineral, numa existência ou consciência muito sutil, certo? Tá lá. Ele é o que se espera, ficar girando, a eternidade lá girando, beleza. Agora, do ser humano, que já chegou nesse grau de evolução, é ele quem diz, nós somos um. É ele que é capaz de crescer a sua consciência para se identificar com a consciência crística. Dentro disso, eu tenho que olhar para as minhas ações e dizer, peraí, existe o caos, mas o caos não é maldade. O caos, ele é vamos supor, a sombra daquilo que se manifesta em vida. Só que não há mal, não é desamor, é só a natureza, o ciclo, o fluxo. Agora, eu como ser humano, tendo consciência, olha que loucura, eu sou capaz, pela minha decisão, de perverter o próprio caos, tornando o caos não um fluxo natural, mas eu tornando o caos antinatural. Porque quando um pedófilo abusa de uma criança, isso não é natural. E não é caos como olhamos o universo. É a deformidade máxima daquilo que um ser que evoluiu e chegou nesse ponto, já em tese não se esperava, é melhor ele voltar a ser um mineral. Mas se ele está aqui, esse cara, ele opta pelo não amor, né? Em outras palavras, ele se endiabra, né? É isso. Mas veja só dando só um exemplo para não perder o momento. Claro, por favor. Um cachorro, isso, que é um animal de convívio nosso, tá? Ele segue a natureza instintiva divina, certo? Certo. O instinto é um código de Deus que permitiu existir vida e prosperar a vida no nosso planeta. Se você maltratar esse animal, se ele for traumatizado, ele também já não vai ter mais um comportamento só natural. Até um animal. O que eu quero dizer é isso, o ser humano é um animal ainda. Ele está no meio termo. Então ele ainda é um animal que tem instinto de sobrevivência, só que ele também tem um certo grau de racionalidade, que a gente chama de ego. Ego é igual a razão, tá? Para ficar mais fácil. Uhum. Ego é igual a razão. Ego é igual a consciência de que eu existo. Que o animal... Tem alguns animais que tem um pouquinho, mas a maioria não tem. Alguns tem, sim. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Não existe o mal. O mal é um conceito da religião. O mal é, na verdade, podemos até chamar de mal, tá? Eu até uso a palavra também. Mas a palavra mal, na verdade, é só uma visão doentia, distorcida de um ser humano que é um animal ainda, não domina seus instintos. Em total desequilíbrio. Exato. E só para completar, já te passo. E essa energia do instinto, que é poderosa, que ela pode gerar vida, mas pode matar, né? A gente sabe, o animal faz isso, o leão e a zebra. Ela é voltada a um olhar distorcido sobre quem é o outro, quem é... Entende? Então, o ser humano, quando ele faz o mal para o outro, ele está acreditando que ele é o leão matando a zebra. Pode falar, Andréia, só queria Não, é exatamente isso. Só para concluir também essa linha de raciocínio, que eu entendi o que você quis dizer quando o mal, esse desequilíbrio e essa não evolução dos processos é que nos diferencia, evidentemente, né? Então, esse cara que tem esse nível de desamor, de frieza, não sei que termo, de maldade, de atrocidade, né, não sei que termo que eu posso usar, ele está ali dentro do ego, dentro daquela questão egóica, acreditando piamente que ele está num processo da própria defesa, de se defender. Na cabeça dele não está errado. Na cabeça doente dele não está errado e nem tem o mal. O ego. Mas ele pode até estar. Vou dar um exemplo menos grave. Um cara que trai a mulher. Né? Já sabemos vários casos. Ele está casado, ele sabe que está fazendo errado. É óbvio. Mas ele decide por fazer. Aí vamos lá. Ele está seguindo qual instinto? Animal? Ele está seguindo o desequilíbrio emocional dele. Exemplo.
Na infância, vou colocar aqui um cenário hipotético. Sim. Na infância, ele viu que ele não podia, por exemplo, a mãe ou o pai, não necessariamente uma traição sexual, mas, por exemplo, havia uma traição de confiança. Certo. Havia uma traição, às vezes até na relação da criança com a mãe, poderia existir essa relação de traição de confiança. Sabe? Vou fazer o que você quer e não faz. Vou te ajudar e não ajuda. Isso trai a confiança na relação pais e filhos, por exemplo. Esse trair pode estar presente como um comportamento. Tá, se eu quero alguma coisa, eu preciso mentir. Porque a mentira psicológica, eu falo como terapeuta, tá? A mentira é um mecanismo de defesa. Então, quem trai, na verdade, é quem mente. Porque se não mente, já não é traição, é combinação. Perfeito. Compreende? Então, a mentira é o fator da traição. E a pessoa mente para se proteger, para obter, igual uma criança, Felipe. Uma criança que percebe, aprende em algum momento com alguém que a mentira é um jeito dela fazer o que ela quer. Se ela sai para brincar num lugar que não pode, fazer qualquer coisa que não pode. Então, na verdade, o adulto está fazendo a mesma coisa. Ele acha que ele é aquele moleque ou aquela moleca que pode mentir para quem está do lado como se mentisse para a mãe ou para o pai para buscar um prazer. Entendeu? Na verdade, é psicológico. Então, você pode julgar isso como mal, por quê? Porque gera uma consequência de dor e sofrimento para quem está do lado. Só que aí envolve o aprendizado do outro lado. Por exemplo, que perguntas eu faria como terapeuta para quem foi traído? Perfeito. O quanto você percebeu coisas que não eram verdadeiras e não colocou em pratos limpos com medo de ficar sozinha por suas carências? Perfeito. Relativizou, inclusive, né? Perfeito. O quanto por quantos anos essa relação não foi. Você foi omissa a verdades que estavam escancaradas e você não queria ver. Cara, eu não consigo imaginar um casal onde um trai o outro se a história deles é de olho no olho, assim, conversar, o doutor Bruno Simplício, que é um amigo, ele falou uma vez assim, ó, toda traição, ele fala assim, toda traição tem 2 responsáveis e um culpado. Sabe como é que é? Ou ao contrário, 2 culpados e 2 responsáveis e um culpado. Que é isso. Um sempre vai cometer, mas os responsáveis são os 2, em maior ou menor grau. Quando você aceita, você também está sendo responsável. É o que eu estou falando. Agregando a sua fala, eu concordo, mas só vou agregar um pontinho. Responsável pela própria dor. Claro. Não responsável pelo erro de trair. Sim. Isso aí, porque cada um responde por si. A sua experiência é única e intransferível. É igual mulher que está num relacionamento com um cara e ela vai vendo os sinais do cara ser agressivo. Aí no trânsito ele xinga, aí daqui a pouco ele dá um murro no carro, daqui a pouco ele fecha a porta na cara dela, daqui a pouco ele xinga ela. E ela vai relativizando, ela vai levando. Tá tudo escancarado. Aí um dia ele pega e agride ela. Esse cara é um monstro, tem que ser preso e separado da sociedade. É um animal, ponto. Só que essa mulher, por questões muitas vezes de vida, de trauma, seja o que for, ela idealizou aquele cara e ela fechou os olhos porque estava evidente para ela. E ela aceitou. Ou não, Felipe. Eu vou citar outro fato verídico que acabou de estar em pauta, que foi com a filha da Flávia Alessandra. Eu não sei se vocês viram esse depoimento. Foi extremamente emocionante, já estou com um nó na garganta de falar. Ela está sendo entrevistada pela aquela jornalista maravilhosa também, eu vou lembrar, acho que, se não me engano, Andréa. A filha da Flávia Alessandra relata que estava num relacionamento, um namoro, e ele já tinha algumas atitudes mais agressivas. Esse que você citou, o leve, que aparentemente é leve. Acontece alguma coisa, ele dá um berro, bate no carro e tal. E numa dessas situações, ele deu um tapa no rosto dela. E ela, dentro daquele relacionamento, daquele sentimento, ela envolvida, amando, namorando, enfim, dentro daquele relacionamento, ela começou a minimizar, até para diminuir a dor dela. Ela falou, não, mas não foi um tapa, assim, ele não quis, na verdade, me machucar. Ela relativizou, foi sem querer, sim, relativizou. Mas por quê? Você vê, na cabeça dela, essa responsabilidade vem junto com uma série de outros fatores que, para ela, que nela, tanto a Flávia Alessandra do lado, começou a chorar, óbvio, mãe, e virou para ela, ai meu
Deus, não vou dar conta de terminar a frase. E virou para ela e falou assim, meu Deus do céu, ela não sabia disso, né? Ela falou, meu Deus do céu, como eu queria te devolver para o meu útero, né? Tipo, para começar tudo de novo. E vem a mãe. Isso é um grande erro. E vem a culpa. Não, mas é porque ela como mãe não sabia de nada. Ela vê o relato hoje, ela ouviu o relato da filha nesses termos. O que ela quis dizer com isso? Eu só queria te proteger. Se eu soubesse, talvez, se eu tivesse identificado, eu te protegeria. Porque mãe é a materialização da culpa. A questão é outra, André. Nesse caso, é por que essa menina, é o que ele estava falando. O problema é que o ser humano, muitas vezes, ele vai relativizando o erro do outro. Sim. Mas não há desculpas para isso. Não, mas você não está entendendo. Quando ela relativizou, isso são N situações que dentro dela... Mas aí o cara vai dar desculpa para a agressividade dele por N questões que ele viveu. O pai dele é agressivo com ele. Sim, mas você entende? Você não tem como relativizar isso. Ela foi tratar isso, ela foi entender isso, ela foi buscar e falou assim, não, foi sim um tapa. Foi sim uma agressão. Você não permita, você não autorize em momento nenhum. Aí ela chegou a esse. Por que a gente não chega? Por que a mulher não chega? Porque as agressões, elas não precisam chegar a ser física, um tapa na cara, uma palavra, um ato, né? um limitar, enfim, todas as vertentes que a gente sabe que aconteceu. É que eu acho para voltar para o que a gente estava conversando, Marcelo, que essa é uma questão muito complicado, André. O que eu disse, a traição, 2 responsáveis e um culpado. A responsabilidade é individual, assim como a própria culpa. Porque o cara que comete o adultério, a pessoa que cometeu o adultério, ela é a culpada final. Mas havia ali problemas no relacionamento, que é como o Marcelo falou, num relacionamento de olho no olho, de amor, carinho, afeto, amparo, respeito, porra, não vai ter traição a não ser que a pessoa seja um doente psicopata compulsivo. Modo de falar, né? Não, um compulsivo traumatizado. Senão, não tem como. Um cara que ama, é equilibrado, ele respeita, recebe afeto, ele só vai trair se tiver compulsões internas e problemas psicológicos. Ele quer usar aquela parte caos dele e vai executar isso justificando qualquer outra coisa. Sabe uma chave muito importante nessa questão, que conecta com a questão do mal, questão filosófica, psicológica? É uma pessoa, aí eu falo tanto no nível de comportamento, quanto no nível de lei da atração, ou seja, daquilo que você não controla objetivamente, mas controla indiretamente pelo que você atrai, tá? O que eu vou dizer agora. O mal, esse mal no sentido dos erros dos outros que a gente já entendeu aqui, ele acontece mais com quem é mal consigo. Claro. Então, por quê? Porque você tem canais de abertura. Então, logicamente, eu estou só traduzindo o que você está falando. Sim. Você o buraco psicológico da menina atraiu aquele cara ali. Você pode reparar. É a lei da atração. Pô. Desculpa, não entendi. Ficou confuso para mim. Vou aprofundar. Então, o que acontece? O que eu quero dizer é o seguinte. Esse mal, ele vai existir mais na vida das pessoas que ainda não ganharam uma lucidez maior para ter auto-amor. Ah, tá. Para ter, entendeu? Se a pessoa tem auto-amor... Ela faz mal para ela mesma, ela vai atrair o cara que faz mal contra ela. Entendi. Se ela tem auto-amor, auto-valor, auto-respeito... Ela identifica aquilo imediatamente, ela identifica, aniquila, anula, tchau. Ela nem teria medo de ficar só. Perfeito. E abortaria, provavelmente, no primeiro encontro com uma semana aquele relacionamento. Perfeito. Então, o que eu quero dizer é que as coisas ruins também, quando elas acontecem... O olhar humano, claro que é necessário ter medidas... Por exemplo, por que o mundo tem polícia? O mundo, se a gente pensasse no mundo com empatia de todos, polícia não precisa existir. Exatamente. Então a polícia faz parte de um contexto de uma sociedade, no ponto de vista espiritual. Claro. Estamos numa fase egóica que a polícia é uma tentativa de controle externo. O mesmo papel faz a religião. Entendi. Tenta controlar de fora para dentro moralmente. Psicologicamente, moralmente. Sim. O lance que ele comentou agora, eu achei muito legal, é como se fosse assim, essa moça que você citou, essa ausência de identidade que ela tinha, é como se fosse um buraco negro. Sim. Que vai atraindo o correlato contrário, né?
do perverso. Aquilo que faltava nela que ela não tinha, aquele cara tinha de sobra, só que era perverso. Exato. E ela exato. vai atraindo igual um buraco negro. Isso que você falou, não é isso? Né? Perfeito. Isso que você falou, quero frisar, porque isso chama-se projeção de personalidade. Sim. Uma pessoa, você falou agora, o lado perverso, porém, é uma energia que ela precisa aprender a ter. Porque ela não tem. Não Aí tem. ela vai atraindo. Isso. Então, por exemplo, a agressividade dele... Agora eu entendi perfeitamente. Entendeu? O que você quer dizer. A agressividade dele é a firmeza que ela não tem. Exato. O dia que ele se equilibrar... e ele vai ser correto e firme. O dia que ele aprender o que ela tem, que é a gentileza, ele isso. vai equilibrar aquilo e aquilo vai se tornar firmeza. Isso. Então, esse é o mal, entende? Melhor agora? Entendo. O mal, na verdade, é essa distorção no olhar para a realidade. É que eu gosto muito, Marcelo, de um autor, é o Burke, que ele escreveu esse livro, Consciência Cósmica. Eu achei muito legal que ele fala o seguinte, que eu acho que vai tudo dentro do que você falou. Então tem a consciência simples, que seria animal, a instintiva. Isso é simples. Tem a consciência egóica, do eu, a consciência própria do homem, e tem a consciência cósmica. O que eu achei muito legal que na narrativa do livro, a ideia que ele traz é nós saímos do simples para a autoconsciência mais elaborada, e a evolução próxima da humanidade é alcançar a consciência cósmica. O psicopata, quem é? É o cara que a consciência dele, ela está no nível humano simples. Ele diminuiu o grau de consciência dele. Então, para ele, como o leão matar uma zebra é normal, para ele fazer maldade contra um outro ser humano também é normal. E não deveria ser. Então, ele está num grau de consciência muito primitivo. Por mais que seja um ser humano. Ele se primitivou naquela consciência. Sim. O ser humano médio, ele é consciente de si. E ele vai responder a estímulos morais, éticos. Sim. Polícia, pô, aqui a lei é forte, eu não vou roubar. Ele vai ficar só que ele é egóico. O salto é essa consciência cósmica, que é da unidade com o eu. Mas ainda fico com a questão que eu te falei. Eu entendi, eu gostei da explicação que você deu. Essa parte da consciência primitiva explica bastante coisa. E tá ótimo. Agora eu quero saber da evolução. Eu queria que você me ensinasse sobre meditação. Que a minha ideia era tentar unir, porque eu falando com os ateus, eu ia chamar de, cara, vou falar meu absurdo, mas é um materialismo espiritualista. Que eu queria fazer o caminho inverso. Eu vejo muitos esotéricos, espiritualistas, pegando todo o arcabouço que eles possuem e olhando para Jesus, tá ligado? Mas eu nunca vi ninguém fazer o contrário. Do cristianismo, olhar para lá. E trazer toda a unidade que existe de lá para cá. E não o contrário. E igual eu falei pro ateu ontem, num debate caloradaço, anteontem. Tá caloradaço. Cheguei pro rapaz e falei, tu chama que tudo é matéria. Troca o nome, velho. E se a matéria é o espírito e o espírito é a matéria? Aí já dá um nó, um bug na cabeça do cara. Sim. Por quê? Porque a própria matéria tem elementos tão sutis que você nem percebe a existência deles. Uhum. Mas eles são. E a Bíblia fala muito sobre isso. O anjo que comeu com Abraão, né? Que toca, que mata a gente. Fala, peraí. Então, de repente, o espiritual que você chama de espiritual é apenas uma materialização não perceptível por nós, velho. Mas tá acontecendo. E Deus é a existência. Cara, eu tô apaixonado pelos hindus, tá ligado? E aí, tipo, Deus é... Só que essa é uma visão diferente do hinduísmo mais clássico, né? Acho que eu falei com você sobre ele, Yogananda. Sim. Pô, a Swami Vivekananda. Tipo, uns caras muito animal. Tem até uns muçulmanos cabulosos. O Rumi, mas tem uns muçulmanos, que é muçulmano de maneira mais esotérica. Tem que ver deles falando de Jesus, porra. Eu nem pareço crente. Os caras exaltando, mas é nesse caminho que eu falo. Porque aí Deus faz sentido, cara. Deus vai fazer sentido, tá ligado? Deus vai fazer sentido. E o próprio mal começa a fazer sentido também, igual você falou. Uma consciência primitiva. O ser humano, ele se desumaniza.
Aí eu conversei hoje com... Só pra gente... Aí o Júlio... Organizar as ideias. O Júlio cabuloso, um moleque sensacional, teólogo, professor. Estava aqui comigo, fez 2 programas com ele de manhã. Já gravei 2 hoje. Aí eu falei pra ele, que ele falou assim, o homem não consegue buscar Deus, ele falou, né? Porque o homem tá morto em delitos e em pecados, Romanos, né? Romanos 3. Aí eu falei, então, vou te fazer uma pergunta. Eu achei que vem esse insight na hora. Eu falei, legal, eu concordo com você, mas eu vou te fazer um contraponto. Eu falei, por que Adão foi capaz de pecar? Se Adão era perfeito e não tinha volúpia, maldade nenhuma em Adão, ele era perfeito, certo? Imagem e semelhança de Deus, ele não veio do pecado, ele foi criado sem pecado. Mas Adão conseguiu pecar. Por que Adão conseguiu pecar? Aí, ele nunca tinha ouvido essa pergunta, eu tenho certeza. A resposta é óbvia, porque Deus deu a ele escolha. Então, quando ele está no paraíso, irmão, mas quando Deus chega e fala daquele fruto não, então é que ele pode. Deus não quer, mas ele pode. Ali é gerado o quê? Poder de escolha. Ele não necessariamente tem inclinação, mas a partir do momento que eu posso escolher, eu posso escolher. Aí vem uma tentação por fora, mas ele vai lá, escolhe e vai livremente. Então ele pode. A mesma coisa é o homem. O homem morto na maldade, o pecado, vamos pensar agora, sei que você pensa diferente disso, mas é o homem nessa consciência egóica, primitiva, como eu falei, amarrado nisso e tal, que vê, querendo fazer o bem, o apóstolo Paulo falava, né, eu não faço, mal quando eu quero, isso continuamente faço. Esse cara, ele está morto em delito e pecado. Como é que ele busca Deus? Como é que ele quer o amor? Como é que ele quer a expansão da consciência e está morto? Aí eu falei para ele, a resposta é simples. Pelo mesmo motivo que Adão pôde pecar. Deus equalizou o game desde o começo. Aí que eu falo, uso o evangelho para dizer isso. O cordeiro foi morto antes da criação do mundo, não foi há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, no tempo, é a representação do avatar. Mas o Cristo, a mente crística, ela se derrete antes da criação do mundo, diz o apóstolo Paulo. Então, Deus ele morre para que haja vida em si mesmo. Isso é um movimento que você para pensar, tem que ser. Porque Deus é. Se Deus é a existência, a pura existência. A partir daí vem existências capazes até de pecar e errar. Deus, então, é um movimento maravilhoso, que Deus nega a si mesmo para que haja vida. E vem vida. E aí qual é o chamado que você é levado no hinduísmo qualquer? Negar a si mesmo também. A morte do ego. A morte do ego vai te fazer conhecer Deus, porque ele é um exemplo, ele negou a si mesmo, ele é o próprio exemplo. Então, esse movimento, eu falei para ele, Deus ele equaliza o game, então quem é julgado pela lei ele é julgado. Por quê? Porque ele tem um grau de escolha. O índio, outro grau da consciência, o apóstolo Paulo fala. E o cristão, a mesma coisa, só cada um dentro da sua escolha. Então eu tô morto? Tô, mas aí Deus me deixou aqui, ó. Agora escolhe, você quer viver ou você quer continuar nesse processo de mortificação pessoal e egóica? Então foi bem interessante o papo hoje, mas eu tô tentando equalizar tudo isso, entendeu? Sim, sim. Não, é tudo muito simbólico, né? Uhum. Tudo que você colocou, que é bíblico. Eu tô usando o cristianismo, a Bíblia e tudo. Não, né? Perfeito. Mas eu digo assim, toda a Bíblia, ela é mitológica. Então é tudo mitológico. Aquele momento, por exemplo, seguindo o teu próprio raciocínio, eu mesmo falo muito. É impossível se pensar na lógica da religião pelo fato óbvio de que um Deus é perfeito, ele não criaria, então, algo imperfeito. Não haveria como. Esse é o ponto. O perfeito não cria o imperfeito. Então, eu acho que cria. Não cria se for algo à semelhança. Não é a semelhança? Então, assim, você não tem como. E na lógica da religião, ela se desmonta por si na sua base. Não, eu entendo de você. Só que o lance é a escolha. O que Deus criou. O que Deus criou? Mas trazendo para o psicológico, a escolha é o ego. É a consciência que saiu do animal e ainda não é crística. Isso então. O que Deus criou? Você para pensar, de tudo que Deus criou, o que Deus criou? Escolha. Para pensar, Deus cara. Deus não tem escolha. Ele é, mano. Se Deus não tem vontade, ele não tem escolha. Se ele não tem desejo, ele não tem escolha. Agora, quando Deus ele se diminui, ele cria escolha, alternativas. O universo ganha. E nessa alternativa a gente vê toda essa variedade de existência, entendeu? Sim. É uma multiplicação. É uma multiplicação. Isso na espiritualidade a gente vê assim, Felipe. Somos partículas como filhotes. Sim.
E aí nós estamos saindo de um grau muito inconsciente. Sim. E o estágio humano, ele ainda é meio intermediário, mas na verdade é mais pro animal do que pro Cristo. Primitivo. Claro. Então, por isso que existe toda essa distorção da realidade Sim. típica da visão. Lembra que eu falei da outra vez da palavra delusão? Sim. Que é muito usada no Oriente. Isso. Delusão, você conhece a palavra? Não. Delusion, sim. Delusão significa você conhecer uma parte pequena da verdade, mas tratar essa parte pequena como se fosse a totalidade. Ah, perfeito. Entende? Enquanto ilusão é uma mentira, a delusão é uma parte da verdade, mas ela é uma parte pequena. Como você enxergar uma paisagem por uma pequena fresta da janela. Sim. Você vai achar que só aquela fresta é a realidade toda, não é? Entendi, não é. E o problema do ego é esse, Felipe. O ego que gera todo o suposto mal, entende? Não, e só para concluir para ti, eu não tento definir Deus, tá? Eu estou usando essas palavras Sim, aqui. sim. Eu gostei, por isso que eu falei que eu gostei muito do lance da existência. Deus é a existência, né? A existência pura. Sim. Sim. Eu não falo Deus é isso, não. Agora, a consciência crística eu defino como amor. Porque, igual esse rapaz me falou, né? Ele falou assim, não, mas mais do que amor, Deus é santo. Porque os anjos falam, né? Santo, 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 triplamente. Aí eu falei, não, Deus só é tratado como santo porque ele é amor. Porque é possível ser santo e ser extremamente duro, perverso e ponto final. Você é puro, você não se contamina. Mas Deus é amor no sentido de que a existência, ela pressupõe amor. Qualquer coisa e ato é amor. Amor é puro. Amor, sim, é santo. O amor é paz. O amor é alegria. O amor é a base para qualquer outra coisa. Tanto que a Bíblia fala, fé, esperança e amor é o máximo, a fé e a esperança acabam. O amor permanece para sempre. É fato. Então, a mente crística, para mim, é a revelação da opção, da escolha do amor como norte de qualquer existência. Então, por que a planta está aqui? A planta dá vida, ela pode dar vida num nível de consciência muito pequeno, mas por qual motivo ela faz isso? Ela pode fazer isso de maneira instintiva e natural, ou pode fazer como uma entrega amorosa. Por que eu molho ela? Eu posso fazer isso de maneira utilitarista, porque eu não quero que ela morra, ou eu posso fazer porque eu me preocupo com ela. Isso é amor. E não existe amor de homem e mulher, pai e filho, isso é tudo balela, amigo. Existe só um tipo de amor. Você está falando de o outro altruísta. amor. É o amor altruísta. Só existe um tipo de amor. O resto é criação do ego. Porque o amor é altruísta. É o amor que se entrega. É o amor que morre. Vamos fechar essa parte então. Eu entendi todo esse ponto da evolução, achei sensacional. Agora, você acredita que além do ser humano existem seres mais evoluídos? Não estou falando de humanos que vão virar carne e que podem encarnar. Eu estou falando de seres espirituais, que aí a Bíblia vai chamar de anjo, outras religiões de outras coisas, né? Eu não sei se os orixás entrariam nessa categoria, mas enfim, que já expandiram para uma consciência crística, mas ainda não plena, mas que já não encarnam e eles seguem, mas de alguma maneira podem até se comunicar conosco? Você acredita nisso? Com certeza, existe até uma hierarquia no plano espiritual. E você tem vários patamares de evolução, né? Até chegar no que a gente chama de esfera crística, onde Jesus Cristo ele é um entre muitos da categoria dele. Ele é um representante, falando agora como seres, né? Uhum. Ele é um representante de muitos seres que alcançaram esse patamar de evolução. Quando a gente fala em anjos, Felipe, num olhar mais de estudo, eles são extraterrestres, eles são seres que têm um sistema, vieram de um sistema evolutivo diferente do nosso. Eles não reencarnaram aqui porque eles passaram por sistemas de evolução em outros planetas ou... É que do ponto de vista da espiritualidade, você tem planetas físicos e você tem também vida astral em planetas etéricos. Um exemplo, para tentar tornar isso mais concreto, indo bem no ocultismo, tá? Da espiritualidade. O Sol, ele não tem vida física. Sim. Mas ele teria, dentro do olhar da espiritualidade, o plano astral do Sol, como existe o plano astral da Terra, seria a morada dos anjos. Entendi. Então você teria lá uma vida acontecendo nesse sistema. Possivelmente nem é dali que eles vieram de outros lugares, né? Então, quando a gente considera a existência de outros sistemas evolutivos fora da Terra, fica muito claro
Então, uma coisa é isso, que eu só citei Certo. a questão dos anjos Perfeito. que você falou. Outra coisa é a evolução aqui humana, que tem patamares, que tem graus, que tem uma hierarquia. Entendi. Né? Por exemplo, os orixás, eles não são seres. Sim. São energias. Tá. Mas existem os seres que trabalham para essas energias, que trabalham a favor do desenvolvimento daquelas virtudes ou qualidades daquela energia. Certo. Tá? Então, Ogum, por exemplo, é um orixá que no ocultismo, na teosofia, representa o raio azul que tem qualidades. Não é um ser, não é uma figura nem sequer mitológica como é o orixá. Sim. O orixá é um deus mitológico africano. Então, a gente compara. Então, eu faço muito esse paralelo para a gente entender que, no final das contas, existem os mesmos arquétipos em todas as culturas, em todas as civilizações. Sim. Só que existe o arquétipo divino e existem os seres que desenvolveram, através das encarnações, aquela virtude num nível alto. Esse ser se torna um representante daquela força. Sim. Na linguagem da mitologia africana, ele é um Ogum. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque ele tem em si a força da energia divina de Ogum. Como para a fraternidade branca, o arcanjo Miguel. Exato. Né? Só que o arcanjo Miguel é uma energia mais sutil, arcangelical, de uma outra linhagem, mas que também tem os mesmos 7 arquétipos principais. São 7 espíritos de Deus, em tese. Podemos A mesma chamar ideia, assim, como a Bíblia relata. mesma coisa. Que é as maneiras de Deus se manifestar. Perfeito. E aí você vai criar linguagem para tentar entender Como isso. Saint Germain. É que a raiz da Bíblia, Sim. ela tem muita coisa de raiz ocultista, Sim. só que as religiões, elas suprimiram muita coisa. Então as pessoas não entendem de uma forma às vezes meio literal, Sim. né? Sim. E não é literal, tem que se entender o ocultismo do que está ali, né? Sim. Marcelo, beleza. Então, entendido isso, para a gente matar essa nossa conversa hoje. Entendi toda essa questão da evolução da consciência, entendi essa parte do porquê da maldade. Acho que ficou tudo bem claro da ressonância, essa questão da atração, inclusive, né? Desse espelho que a gente projeta e acaba atraindo ao mesmo tempo. Entendi essa parte das hierarquias que são extraterrestres, que existem e influenciam. Agora, Marcelo, por que os humanos... Por que nós? Pô, a gente está falando de anjo, outras categorias evolutivas. Dimensões. Por que a gente, assim? Por quê? Porque de onde viemos, de fato, então? Por que nós? Porque nós existimos? De alguma maneira, no sentido de Porque que... nós somos uma manifestação de vida, como eu acabei de citar, para mim é muito natural pensar, e por tudo que se observa na espiritualidade, até mesmo do ponto de vista prático, a existência de outros sistemas evolutivos extraterrenos, para mim é um fato. Então, assim, e a própria ciência, a gente vê, independente das teorias da conspiração, independente de tudo, de muitas provas que ufólogos sérios trazem e tal, independente dessas questões, os cientistas, mesmo mais conservadores, não negam vida fora da Terra. Eles negam, às vezes, a possibilidade deles chegarem aqui. Acham que é muito distante, que seria impossível. Não imaginam essa tecnologia. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós não somos, por mais que decepcione alguém com um olhar mais religioso, Felipe, nós não somos escolhidos. Nós somos seres vivendo, nós somos aqueles filhotes de Deus. Isso está espalhado no universo inteiro. Olha o absurdo do tamanho desse universo que a gente não consegue nem imaginar. Então nós somos um planeta, olha que interessante, quando a gente estuda dimensões, tá? Tem vida em todas as dimensões. Pensa na mental sutilíssima, astral, que é um pouco menos sutil, etérica, que é um pouco mais denso, e físico, colocando um jeito simples de entender. Nós chegamos aqui, mas existe vida em outras dimensões, em tudo que é lugar. Então, na verdade, não existe espaço no universo sem vida. Essa é a questão. Por isso que eu falei, até na outra vez que eu vim aqui, uma frase para você do hinduísmo, quando eu falo de Deus, né? Que eu falo, não existe um Deus superior, dizem os hinduístas, o que há é que não há nada fora de Deus. Deus é a totalidade. E essa vida divina, ela realmente, quando me perguntam o que é evolução, que é bem complexo falar,
De um jeito simples, eu diria que a evolução é essa multiplicação de partículas de Deus ganhando consciência própria, ganhando autonomia, autoconsciência, uma individualidade relativa. Perfeito. Porque, logicamente, nós seremos conectados para sempre. Perfeito. Mas há uma individualidade relativa. E, de alguma maneira, isso faz o universo se expandir espiritualmente. É porque é muito louco, né, Marcelo? Toda a experiência que você carrega é a tua experiência, né, cara? Porque por mais que a gente... Tudo bem, eu entendi tudo que você falou, acho incrível, mas caramba, velho, todo o universo só existe e transpassa porque a minha experiência está aqui para contemplar. E nada me prova o contrário. Porque se eu deixar de ser agora, nada me prova que tudo continua. Exceto qualquer tipo de crença, mas não prova. E isso é muito lindo, porque aí, ao mesmo tempo que nós somos uma miniatura nesse universo gigantesco, todo esse universo gigantesco, num estado eterno, ele também só ganha significado porque essa criatura minúscula tem um eu para contemplar e dizer que belo é, que grandioso é, que lindo é. Então é uma troca muito interessante sobre pequeno e grande, primeiro e último. Eu acho isso, sabe? Eu acho isso formidável que nos foi dado, né? Eu acho isso interessante. Mas, cara, muito obrigado. É o caminho, só para se me permite, é o caminho da expansão de consciência. Sim. Por exemplo, um animal, ele é senciente. Sim. Porque ele percebe tudo no nível dele. Sim. A gente percebe um pouquinho mais, mas percebe pouco ainda, né? Então, eu acho que essa expansão de percepção faz parte do processo evolutivo. E a gente para de evoluir aonde? Eu acho que não para, não. Não para. Eu acho que a gente não consegue enxergar, há um limite para percebermos aonde podemos chegar. Eu acho que quando a gente fala de seres no nível de Jesus Cristo, por exemplo, como modelo evolutivo, no plano astral, ele nem necessita de formas humanas, ele é um corpo mental, ele é pura energia. Energia. Ele nem necessita, no grau evolutivo dele, para mais. Sim. E é complexo a gente pensar. Eu acho que, se a gente falar em tempo de longuíssimo prazo, como a gente vê o tempo de existência do universo, eu acho que, de alguma maneira, estamos expandindo a condição de criadores de realidades. Assim como nós criamos nossa pequena bolha, eu acho que, quem sabe, um dia seremos deuses plenos com o universo próprio. Se a gente viajar um pouco na dimensão da possibilidade. Exato. Agora, você já fazendo meditação chegou em algum grau de experiência de iluminação? Eu sinto essa experiência de expansão não só por meditações. Então espera um pouquinho que você vai responder no próximo programa. E você que nos acompanhou até aqui vai ficar com água na boca, porque nós vamos continuar esse tema meditação no próximo episódio. Vocês estão sendo muito malaco. Mas se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso para André, as mulheres primeiro, carinhoso pro Marcelo Cotrim, que tá aqui nos prestigiando. Agora, se é pra brigar com alguém, como eu sempre digo, pode brigar comigo, mas nós seguiremos aqui fazendo o nosso papel, que é desvendar todos os segredos desse mundo místico. Um beijo e até o próximo programa.